Alô, gente, canal Tricolaço num vídeo que é meio requentado do que foi ontem. Eu tava demorando para gravar hoje porque eu tava pensando o que eu posso falar que seja diferente do jogo de ontem e que seja um assunto neutro para virar resenha da semana. E não tem, não adianta. O assunto dominante no São Paulo é a situação do seu comando técnico e a revolta de parte da torcida contra o trabalho do Zubeldia, e esse é o assunto que a gente pode falar. E eu estou chamando isso de polarização são paulina. A exemplo do que acontece hoje na política, onde você tem defensores radicais de um lado e de outro, sem aquela discussão de centro, a gente tem uma discussão parecida dentro do futebol, em alguns ambientes. No ambiente são paulino, a coisa acontece de forma muito semelhante. E vão se estabelecendo alguns grupos aí de combate para defender as suas ideias. E é interessante que dos dois lados a gente vai encontrar bons argumentos, e só que um lado tem ideias claras, o outro nem tanto. Mas os dois têm razão quanto às suas é, preocupações. Então vamos lá. Eu estou do lado daqueles que defendem a permanência do Luiz Zubeldia. E no vídeo de ontem, eu tentei explicar, não por quê, porque eu não cheguei a dizer por que eu sou a favor, mas eu tentei entender quem não quer mais o Zubeldia. Eu fiz ali uma explanação de tudo que eu li, com quem eu converso, do porquê que essas pessoas chegaram a essa conclusão. Então eu vou falar do meu lado, por que eu acho que tem que manter o Zubeldia. Esse é o primeiro ano que ele começa, desde o início da temporada, o trabalho no São Paulo. E o time foi bem mexido em relação ao passado para cá. E há um equívoco muito grande de quem diz que esse elenco do São Paulo é muito bom se comparado com o dos últimos anos. Não é. E as pessoas estão utilizando alguns argumentos que não param em pé para justificar. Então as pessoas dizem assim: o Dorival não tinha um grande time porque ele tinha o David, o Juan para fazer substituição e outros jogadores ruins. Gente, o David já era um jogador que rodou lá no Fortaleza, no Vasco, no Internacional. Mal ou bem tinha lá uma carreira. É um cara que está rodando nos times aí, que era uma opção de São Paulo. Ele não era um titular. Ele era um cara que o Rogério Ceni insistiu para trazer, porque comporia um modelo de jogo no qual ele acreditava, e ele ficou no São Paulo depois que o Rogério saiu. E o Dorival aproveitou. Eu li gente dizendo que o Caio Paulista nunca tinha jogado nada e que o Dorival fez ele jogar. Mentira. O Caio Paulista era um atacante pelo lado esquerdo, que não tinha espaço no Fluminense e que o Fernando Diniz trouxe para a lateral para fazer um papel como ala, fazendo uma opção de substituição no time do Fluminense, quando ele, por exemplo, não utilizasse a lateral esquerda. E aí, como ele não tinha o substituto adequado, não tinha Marcelo ainda naquela época, ele usava o Caio Paulista como uma espécie de ala, porque ele tinha capacidade de ir para o ataque e ajudar o time ali. Então foi ele que criou isso. E ele veio para o São Paulo com essa característica, com o Rogério, que era o técnico na época, sabendo disso. E ele foi utilizado assim pelo Dorival Júnior, porque em algumas ocasiões o Reinaldo se machucou e abriu espaço para o Caio Paulista. Ele não ganhou a posição do Reinaldo porque o Reinaldo era ruim. Depois ele chegou até a ganhar, porque o Reinaldo machucou, voltou mal, o Wellington passou um ano inteiro contundido, as pessoas não lembram disso. Que ele se machucou naquele jogo das quartas de final do Paulista contra o Água Santa e não pôde jogar o resto do ano. Pouca gente lembra desse detalhe. E aí, o Dorival não inventou nada. O Caio Paulista fazia bem a passagem como ala, porque ele era um ponta antes. E ele tinha algum talento como ponta. Então o Dorival não revolucionou nada por ali. São jogadores que tinham lá algum tipo de peso, já tinham passado por times grandes, sido testados em situações adversas. No elenco atual, você tem basicamente jogadores do sub-20. E eu repito algo que eu disse ontem: a despeito do sub-20 ter ganhado título, o sub-20 é o sub-20, jogar no profissional é diferente. Esses caras são a melhor possibilidade que o São Paulo tem para compor elenco.
mas eles não vão funcionar agora. E eles não perfazem um grande elenco. O São Paulo tem um bom time titular, com reservas, quase que todos eles agora, vindos da base. Esses jogadores estão lá para entrar no meio de um jogo onde eles puderem, onde eles tenham condição de compor para ajudar a melhorar e não para resolver problemas. Aí a torcida que pega no pé do Zubeldia diz que se ele tivesse posto os caras para jogar no Campeonato Paulista, eles já estariam prontos. É mentira. Você tem 12 rodadas de turno, mais no máximo 4 jogos decisivos para atuar. Em algumas ocasiões você vai ter que ter o time todo, porque senão você não consegue classificar. E a classificação normalmente é uma exigência de torcida mesmo. Então você nunca vai usar os juvenis o tempo inteiro. Eu usaria, tá? Mas é porque eu tenho pensamento em relação ao campeonato estadual, sim. Eu acho que o campeonato estadual nem precisa ser cogitado vencer. Só que vai falar isso pro torcedor que fica puto quando o time cai pro Água Santa. Como caiu na época do Rogério Ceni. O cara não entende. Se fosse, não, poderia fazer todos os jogos com o Sub-20. E vai ali, colocando o titular ou outro ali para descansar. Agora, tem que lembrar o seguinte, esses caras estavam disputando a copinha quase que concomitante ao Campeonato Paulista. Você tinha que dar descanso, especialmente para Rian Francisco e Lucas Ferreira nas primeiras rodadas, porque os caras tinham acabado de disputar um torneio, estavam arrebentados, não tiveram férias. Aí quando você pode começar a utilizá-los, você já está chegando na fase de decisão do campeonato. E aí você não tem como ficar mesclando o time com esses caras. Aí o pessoal diz, mas o time jogou mal contra o Internacional, contra o Velo Clube, mesmo com os titulares. Jogou. O São Paulo tem uma série de problemas adicionais. O São Paulo estava com o salário atrasado. Foi jogar em Brasília, um campo que os caras não estão habituados a jogar. Sair daqui, viajar. Gente que foi para a seleção brasileira, que voltou. Você tem... Não é só o trabalho ruim desse ou daquele. São circunstâncias que fazem com que o time apresente algumas situações ruins assim. O time do São Paulo do Zubeldia sempre teve organização em campo. Algumas coisas a gente pode não gostar. Eu não gosto de duas coisas, eu já disse aqui. Eu não gosto da tolerância com a ligação direta, porque não é política dele fazer isso. Ele já deu declarações que ele prefere que o time troque passes. Ele acha que o time tem que ter uma alternativa de bola profunda com bola trabalhada. Isso ele já falou em várias entrevistas. Só que o time é um time um pouco insistente no modelo só. Às vezes o técnico pega no pé, o time muda. Às vezes pega no pé e não muda. Isso é uma coisa que eu não gosto. Bola longa facilita o trabalho da defesa. E diminui a sua possibilidade de criar. Só que você também não tem jogador criativo no meio do São Paulo hoje. Então você usa isso como alternativa para não depender disso. Mas você poderia criar pelas laterais. Só que o São Paulo tem o Wendel, que chegou agora, depois do Campeonato Paulista ter acabado, e o Igor Vinícius em péssima fase. Que constroem pelas alas. Então você não pode contar com esses caras hoje. Você conta com o Cedric, que é lateral, e você conta com o Enzo Dias, que é lateral. Esses caras não criam jogada. Quem vai criar é um pouco hoje o Marcos Antônio. É um pouco o Alisson quando não é o Marcos Antônio que está lá, quando é o Pablo Maia que está lá. Então, é entender as dificuldades que as peças do elenco têm e como elas se conectam. Você pode ter até bons jogadores, mas eles precisam fazer sentido uns com os outros. E dentro dessa falta de sentido, o Luiz Zubeldia trouxe, pelo menos 3 momentos, soluções para problemas reais que o São Paulo estava apresentando. Problema 1. O São Paulo jogava no 4-2-3-1 até o dia de tomar uma goleada para o Vasco. E o Zubeldia, na coletiva, disse assim, eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer já a partir do próximo jogo. E ele mudou o time para um sistema onde ele tinha 2 jogadores abertos pelas pontas, deixando apenas 2 fixos no meio. Um jogador flutuante, que é o Luciano aqui, ó, atrás
da última linha. Para não chamar de 4-2-4. 4-2-3, 2 pontas, Luciano no meio, Caleri na frente. Só que o Luciano participa da ação ofensiva quando o São Paulo tem a bola. Então, o escape era com o Ferreira do lado esquerdo e com o Lucas do lado direito. Às vezes alternando o Lucas para o lado esquerdo. Porque o que faltava para o time naquele dia, que foi entendido já há vários jogos, e que culminou naquela derrota para o Vasco da Gama, era a dificuldade do time chegar dentro da área pelo miolo. Ele precisava ter uma alternativa. A alternativa era abrir. Depois que ele abriu, o time melhorou. Depois que ele abriu pelas pontas, o time melhorou. Teve gente que disse assim, eu nunca gostei de 4-2-4, mas com o Zubeldia o 4-2-4 funcionou. Foi uma solução que ele achou. Esse sistema se desgastou um pouco mais perto do final do ano, mas também aconteceu o seguinte, quando a gente virou o ano, o São Paulo trouxe um jogador diferente, que é o Oscar. Para que o Oscar jogue, você tem que buscar uma alternativa a este sistema. E o Zubeldia tem tentado buscar uma alternativa a esse sistema. O time estava jogando um futebol bem oscilante dentro do campeonato. Acertou um jogo muito bom contra o Corinthians com o quarteto. O quarteto é uma formação de 4-2-3-1 com Luciano e Oscar jogando e com Lucas e Caleri também, que com posse ficam 4 no ataque, só que você não tem jogadores extremos. Tem o Lucas faz o extremo. Aí você eventualmente põe o Caleri numa ponta, depois troca, o Oscar faz outra ponta, depois troca, o Luciano faz o lado direito em algumas ocasiões. Isso funcionou muito bem naquele dia, mas não funciona sempre. E ele percebeu de novo que não funcionava sempre. E aí ele adotou no jogo contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, 3-4-3, não foi nem 3-5-2, foi 3-4-3. O time se guardou melhor com 3 zagueiros, porque ele estava sofrendo muito gol e estava recebendo o ataque do adversário com muito mais facilidade, porque a zaga também, não a zaga, mas o sistema de defesa do São Paulo, montado para a defesa, piorou. Em termos de desempenho, às vezes o seu elenco é bom, mas o desempenho cai. Tem isso também. E o São Paulo perdeu o jogador com poder de marcação ali, ou que ajudava a fazer acompanhar a saída do time adversário. Sistema defensivo que funcionava bem com 2 zagueiros no ano passado, passou a não funcionar mais. Aí ele adotou 3 zagueiros, 4 no meio, 3 jogadores no ataque. E o São Paulo jogou bem contra o Palmeiras. Empatou 0-0, mas jogou bem. Ficou muito bem protegido, o Palmeiras não conseguiu entrar. E aí, a partir dali, ele passou a adotar este sistema, variando às vezes de 4 no meio para 5, mas este sistema. Ele tinha o Igor Vinícius fazendo a ala com 4 no meio. Só que o Igor Vinícius está jogando mal. Então, para o jogo contra o Talheres na Argentina, quando o São Paulo fez as suas primeiras partidas depois de voltar daquele recesso de 20 dias, jogou com o Sport, não foi bem no Morumbi, empatou 0-0. Quando chegou na Argentina, ele montou um time mais protegido para não correr o risco de tomar gol e tentar agredir o adversário usando algum tipo de contra-ataque. Então ele montou 3 zagueiros com Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, porém o Cedric é o lateral, não é mais o Igor Vinícius. E o Cedric não tem característica de ala, de jogar como um ponta. Então o que ele faz é o seguinte, o Cedric pode ir, que eu desloco o Ferrarese para o lado direito, você fica livre para trabalhar naquela faixa, sem ir e voltar, sem se desgastar. E o Cedric trabalhou ali e trabalhou bem, porque é um cara muito dedicado. Sem a bola voltava, o Ferrarese formava 3 e o Cedric era o lateral direito. E o São Paulo ficou muito seguro por ali, o Tadieres praticamente não conseguiu entrar e sobrou uma possibilidade de bater no gol de média distância, o Alisson bateu e fez o gol. Contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, o São Paulo também não teve força ofensiva, mas teve a mesma segurança do jogo contra o Tadieres. Então a gente já identificou um problema. O problema do São Paulo é o ataque. O ataque tem um problema adicional. Rendimento dos jogadores. O Caleri está em péssima fase,
o Luciano está meia boca e agora, especificamente neste momento, não tem Lucas e não tem Oscar jogando. Ah, detalhe, para acomodar o Oscar naquele sistema do jogo contra o Palmeiras, o Zubeldia trouxe o Oscar para a posição de volante, para formar junto com o Alisson, sem o Marcos Antônio. E sabe o que aconteceu? O Oscar jogou pra caramba. Ele entendeu a ideia e ele desempenhou bem pra caramba. Ideia do técnico. Então dizer que o Zubeldia não tem ideia, que ele não pensa, que ele não trabalha todo dia para achar uma solução para problemas do time é mentira. O problema é que o time está esfacelado. Não é um elenco porcaria, mas é um elenco mais fraco em opções. É um time titular bom, cujos reservas não têm o mesmo tamanho. O tamanho que eu estou querendo dizer não é nome, não tem a mesma rodagem. É jogador que, se você coloca no lugar, ele precisa ainda ter até um pouco mais de maturidade para entrar. E vai entrar, estão entrando. Mas é mais difícil de engrenar. Então o São Paulo vai ter que jogar no limite sempre. O São Paulo vai melhorar quando voltar o Lucas, quando voltar o Oscar e quando voltar o Arboleda. Só esses três já vão ajudar. E quando o Caleri melhorar a sua fase. Porque senão você precisa de mais gente para fazer gol. Isso é um fato. O Ferreirinha fez 3 gols. Os últimos 3 gols que o São Paulo fez, foi o Ferreira quem fez, porque ninguém do miolo do ataque fez gol. Porque o miolo do ataque está funcionando mal. Isso não é o técnico, isso é o jogador. É fase ruim. Pô, tem defeitos? Tem defeitos. Tomar cartão amarelo demais me irrita profundamente. Eu acho que ele não pode ficar fora da lateral de campo. E ele não pode chegar numa entrevista e dizer, para defender o meu time, se tiver que tomar amarelo todo jogo, eu vou tomar. Tá errado. Ele precisa pesar, que ele precisa estar presente ali. Então, há problemas para todo tipo de grupo aí que defende um lado ou outro. Eu estou tentando só trazer o meu para que você consiga entender por que eu acho que ele não precisa sair agora. Porque ele é um cara que identifica problema e encontra a solução. E quando encontra a solução, o time costuma render. E o time perde pouco com ele. O time precisa só, de novo, melhorar o ataque. Você pode ter certeza que alguma solução virá já nas próximas partidas. E se o São Paulo voltar a fazer gol, já é um caminho para poder começar a sair da fase dos empates, que é o incômodo que está causando. Porque perdendo, o São Paulo não está. Ah, mas por que voltou para o 4-2-4? Não é 4-2-4, mas voltou nesses jogos. Porque o São Paulo precisava correr um pouco mais de risco jogando em casa para propor jogo e tentar fazer gol e vencer as partidas. Porque aquele sistema de 3, ele foi criado para dar um pouco mais de segurança, especialmente em jogos fora de casa. Mas certamente a solução talvez seja usá-lo com um pouco mais de ofensividade, talvez com 4 e com 3 no ataque, dentro de casa também. Mas eu acho que logo, logo vai chegar essa solução. Então é isso. Queria que as pessoas dessem opinião, queria que as pessoas dissessem, por exemplo, quem é que tem que assumir o São Paulo, mas saindo do óbvio, porque todo mundo sabe dizer Dorival, Crespo. Agora, é incrível como a memória das pessoas falha. Ninguém lembra que tinha metade da torcida pedindo para o Crespo sair em 2021. Porque o time, ele não entendeu o Campeonato Brasileiro, o time não respondia. Não respondia, inclusive, às suas ideias táticas mais. E foi trocado porque mais da metade da torcida achou que tinha que trocar. Como é que essa mesma torcida pede para ele voltar hoje? Outra coisa, o São Paulo o dispensou devendo para ele. Eu nunca ouvi dizer que o São Paulo pagou essa dívida. Como é que vai trazer de volta? O Dorival terminou o Campeonato Brasileiro em 11º lugar. Ganhou a Copa do Brasil porque o time se mobilizou em 3 jogos. O Dorival é ruim? Não. O Dorival tem uma característica. Voltem lá nos vídeos do Dorival. Todo time que o Dorival pega, ele acerta a equipe em pelo menos 10 jogos. Ele tem essa característica. Depois degringola. Porque ele fica refém do próprio conceito inicial. Ele tem dificuldade de ir mudando o sistema e se dando chance de melhorar aquilo para que o time evolua. Ele saiu de todos os times por causa disso. Ele saiu do Flamengo depois de ter ganhado uma Libertadores por causa disso. Vejam a história. Por isso que eu defendi aqui. Eu só gosto do Diniz e do Rogério para esse trabalho.
Tem outros técnicos, claro, tem gente na América do Sul que pode ser testada. O Milito eu acho um bom nome, mas acho que no Galo teve um problema no final. Mas tem outros. A questão não vai ficar só aí. Mas assim, por que mesmo gostando do Diniz eu acho que não pode trazer? Porque uma boa parte da torcida não gosta e segundo que o trabalho do Diniz precisa começar do zero. O Diniz é o técnico que você não chama para livrar do rebaixamento. Ele vai afundar seu time. Agora, se você tem pretensões de melhorar o seu time no longo prazo, pode trazer. Vai melhorar. O time precisa estar em oitavo, em décimo, não correndo risco, para que ele possa trabalhar as ideias e aquilo ir evoluindo aos poucos. Então não vou bater por ele, mas é o único que teve um fecho de trabalho no São Paulo, em termos de resultado, melhor que no Zubeldia o ano passado. O resto foi abaixo, até o Rogério foi abaixo. O Rogério tem sim uma questão, ele chegou a 2 finais com um time que tinha problema. E eu acho injusto culpar o Rogério por não ter ganhado os 2 títulos. Acho que no Campeonato Paulista ele tem bastante culpa. Na Sul-Americana tem um pouco, os jogadores têm muita culpa também. Porque todo mundo foi emocionado demais para aquele jogo ali. Mas isso é uma outra discussão. A questão é, eu queria só dizer por que eu apoio a permanência do Zubeldia. Será eternamente assim? Não. Se a gente começar a entender que ele não encontra soluções mesmo, aí provavelmente seja a hora de sair. Mas por enquanto ele está procurando soluções e por enquanto o time está esfacelado. Ou ele tem o time inteiro na mão para trabalhar pelo menos 3 jogos seguidos, mantendo um padrão de evolução, ou não dá para dizer que tem que mandar embora. Porque os números do ano passado, ao contrário do que você aí está dizendo, ajudam o Zubeldia e não o atrapalham. Valeu? Até a próxima, gente. Grande abraço.